Milionário riu da roupa velha da senhora no tribunal. O que aconteceu quando o juiz se levantou e a chamou de Vossa Excelência deixou todos paralisados. Uma mulher simples, um empresário arrogante e uma reviravolta que ninguém no tribunal jamais esqueceria. Fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre essa senhora vai te deixar sem palavras. Era uma manhã de quinta-feira no Fórum Central de São Paulo. O corredor do terceiro andar estava lotado de pessoas aguardando suas audiências. Advogados de terno impecável caminhavam apressadamente de uma sala para outra, consultando seus processos em tablets caros. Famílias nervosas conversavam em voz baixa, tentando entender os termos jurídicos complexos que determinariam seus futuros. O ar estava pesado com tensão e expectativa. Entre toda aquela movimentação, sentada em um banco de madeira gasto pelo tempo, estava Dona Amélia Costa. Ela tinha 79 anos e seu corpo pequeno e frágil parecia quase desaparecer no banco comprido. Seus cabelos brancos estavam presos em um coque simples, algumas mechas rebeldes escapando ao redor de seu rosto enrugado. Ela vestia um vestido de algodão florido que já tinha visto dias melhores. As cores desbotadas por incontáveis lavagens, alguns remendos discretos, mas visíveis nas mangas. Seus sapatos eram velhos, o couro rachado em alguns lugares, mas limpos e bem cuidados. Ela segurava uma bolsa de pano surrada no colo, seus dedos artríticos entrelaçados sobre ela. Dona Amélia estava ali para uma audiência de conciliação. Tinha um processo contra uma construtora que havia demolido ilegalmente uma pequena casa que ela possuía em um bairro que estava sendo rapidamente gentrificado. A casa não era grande, não era luxuosa, mas era dela, comprada com décadas de trabalho árduo. E a construtora simplesmente a havia derrubado sem permissão, sem aviso, assumindo que uma senhora idosa não teria recursos ou conhecimento para lutar contra eles. Do outro lado do corredor, recostado contra a parede com uma expressão de tédio absoluto, estava Rogério Damasceno. Ele tinha 47 anos e era o CEO da Damasceno Construções, uma das maiores empresas de desenvolvimento imobiliário de São Paulo. Vestia um terno Armani cinza escuro que provavelmente custava mais que o aluguel anual de muitas famílias. Seus sapatos italianos brilhavam tanto que refletiam as luzes fluorescentes do teto. No pulso, um Rolex presidencial chamava a atenção cada vez que ele gesticulava, enquanto falava ao telefone, sua voz alta e confiante ecoando pelo corredor. Rogério estava acompanhado de 3 advogados, todos vestidos de forma igualmente cara, todos carregando maletas de couro fino cheias de documentos. Eles conversavam entre si em tons baixos, ocasionalmente rindo de algo que um deles dizia. Para eles, aquela audiência era uma formalidade irritante, um pequeno obstáculo em um projeto de desenvolvimento de vários milhões de reais. Rogério desligou o telefone e olhou ao redor do corredor com expressão desdenhosa. Seu olhar passou por várias pessoas antes de pousar em Dona Amélia. Ele a observou por um momento. Seus olhos percorrendo seu vestido simples, seus sapatos gastos, sua postura humilde. Um sorriso cruel se formou em seus lábios. Ele deu um toque no braço de um de seus advogados e apontou discretamente na direção de Dona Amélia. "É aquela ali a velha que está me processando?" Perguntou em voz alta o suficiente para que várias pessoas ao redor pudessem ouvir, incluindo Dona Amélia. O advogado conferiu seus papéis e assentiu. "Sim, senhor Damasceno. Amélia Costa, 79 anos, moradora de..." "Nem precisa continuar." Rogério o interrompeu com uma risada. "Olhe para ela, olhe para aquela roupa. Ela provavelmente veio direto da feira. Aposto que nem sabe ler direito, quanto mais entender um processo judicial." Seus advogados riram desconfortavelmente. Algumas pessoas no corredor olharam na direção deles com desaprovação, mas ninguém disse nada. Rogério era conhecido por ser poderoso e vingativo, e poucos tinham coragem de confrontá-lo publicamente. Dona Amélia ouviu cada palavra. Ela não virou a cabeça, não demonstrou reação visível,
mas seus dedos apertaram um pouco mais forte a bolsa em seu colo. Ela tinha ouvido comentários assim a vida toda. Tinha sido subestimada, menosprezada, tratada como invisível ou inferior por causa de sua aparência, sua idade, suas origens humildes. Mas ela tinha aprendido há muito tempo que a opinião dos outros sobre ela não definia seu valor. Rogério não tinha terminado. Ele caminhou alguns passos mais perto de onde Dona Amélia estava sentada, seus advogados o seguindo hesitantemente. Sério, olhem para isso, ele continuou, sua voz ainda alta e debochada. Ela realmente acha que vai ganhar alguma coisa de mim? Provavelmente nem tem advogado. Vai ter que se defender sozinha, coitada. Isso vai ser divertido de assistir. Ele riu novamente e um de seus advogados, claramente desconfortável, tentou discretamente sugerir que talvez fosse melhor esperarem dentro da sala de audiência, mas Rogério o ignorou. Ele estava se divertindo demais. Aquele vestido, ele disse apontando descaradamente. Minha empregada doméstica se veste melhor que isso, e olha que eu nem pago tanto assim para ela. Mas pelo menos ela tem dignidade suficiente para aparecer no trabalho com roupa decente. Algumas pessoas no corredor começaram a murmurar entre si. Uma mulher jovem, advogada pela aparência, parecia prestes a dizer algo, mas sua colega mais velha segurou seu braço e balançou a cabeça discretamente, um aviso silencioso para não se envolver. Foi então que a porta da sala de audiências se abriu. Um oficial de justiça apareceu e anunciou em voz alta. Processo número 2345678, Amélia Costa versus Damasceno Construções. As partes podem entrar. Rogério endireitou o paletó e gesticulou para seus advogados. Vamos acabar logo com isso. Tenho um almoço importante em 1 hora. Ele entrou na sala com passos confiantes, seus advogados atrás dele, carregando suas maletas caras. Dona Amélia se levantou lentamente, apoiando-se no banco para equilibrar-se, e caminhou em direção à sala com passos pequenos e cuidadosos, sua bengala batendo suavemente no chão de mármore. A sala de audiências era formal e intimidante. Paredes revestidas de madeira escura, uma mesa grande para o juiz em uma plataforma elevada, mesas menores para as partes de cada lado. As cadeiras eram duras e desconfortáveis. As janelas altas deixavam entrar luz natural que criava padrões no chão. Rogério e seus advogados se acomodaram em seu lado da sala, espalhando documentos pela mesa, conectando laptops, preparando-se como um exército prestes a entrar em batalha. Dona Amélia caminhou até o outro lado e sentou-se sozinha em uma das cadeiras, colocando sua bolsa de pano surrada sobre a mesa. A disparidade entre os dois lados não poderia ser mais óbvia. O oficial de justiça pediu silêncio e anunciou: todos de pé para a entrada de Sua Excelência, o juiz. Todos na sala se levantaram. A porta lateral se abriu e o juiz entrou, vestindo sua tradicional toga preta. Era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço, expressão séria, mas não severa. Ele caminhou até sua cadeira, gesticulou para que todos se sentassem e começou a organizar os documentos em sua mesa. Ele olhou brevemente para cada lado da sala, seu olhar parando por um momento mais longo em Dona Amélia, antes de voltar seus olhos para os papéis diante dele. Bom dia a todos, ele começou. Estamos aqui para a audiência de conciliação no processo que trata da demolição não autorizada de imóvel residencial. Antes de começarmos, gostaria de confirmar a presença das partes. Pela parte autora, Dona Amélia Costa? Dona Amélia se levantou com alguma dificuldade. Presente, Excelência. A senhora está desacompanhada de advogado? O juiz perguntou sem julgamento em sua voz. Estou sim, Excelência. Optei por me defender sozinha neste processo. Rogério soltou uma risada abafada, que foi imediatamente silenciada por um olhar severo do juiz. Muito bem, o juiz continuou. E pela parte ré, Damasceno Construções? O advogado principal de Rogério se levantou. Presente, Excelência. Dr. Marcelo Santos, representando o senhor Rogério Damasceno.
CEO da empresa Ré, que também se encontra presente. O juiz assentiu e todos se sentaram novamente. Antes de iniciarmos a tentativa de conciliação, gostaria de resumir brevemente o caso. O juiz disse, folheando os documentos. A autora alega que a empresa Ré demoliu ilegalmente uma propriedade de sua posse, localizada na Rua das Palmeiras, número 150, sem ordem judicial, sem notificação prévia e sem sua autorização. A Ré alega que a propriedade estava em área designada para desenvolvimento urbano e que havia irregularidades na documentação da autora. Procede? Ambos os lados confirmaram. O juiz continuou. Muito bem. O objetivo desta audiência é tentar chegar a um acordo amigável entre as partes antes de prosseguirmos para a fase processual completa. Senhor advogado, gostaria de fazer uma proposta de conciliação? O advogado de Rogério se levantou confiante. Sim, excelência. Meu cliente, em gesto de boa vontade, está disposto a oferecer à autora a quantia de R$15 mil como compensação pela inconveniência causada. Acreditamos que é uma oferta mais do que generosa, considerando as circunstâncias. R$15 mil. Por uma casa que, mesmo sendo simples, valia facilmente 10 vezes aquilo no mercado atual, especialmente em um bairro que estava se valorizando rapidamente. Era um insulto óbvio. O juiz olhou para Dona Amélia. Dona Amélia, a senhora gostaria de responder a essa proposta? Dona Amélia se levantou novamente, suas mãos tremendo ligeiramente, mas sua voz firme. Excelência, minha casa foi avaliada por perito em R$180 mil. Era onde eu planejava passar meus últimos anos, um lugar que comprei com décadas de trabalho honesto. A oferta de R$15 mil é não apenas insuficiente, mas ofensiva. Rogério revirou os olhos visivelmente e murmurou algo para seu advogado. O juiz o observou, mas não disse nada ainda. Compreendo, o juiz disse. Senhor advogado, seu cliente está disposto a reconsiderar a oferta? O advogado consultou rapidamente com Rogério, que balançou a cabeça enfaticamente. O advogado se levantou novamente. Não, excelência. Nosso cliente acredita que a oferta é justa. Além disso, gostaríamos de questionar a própria validade da posse da autora sobre o imóvel. Temos razões para crer que a documentação apresenta irregularidades. Foi a vez de Dona Amélia falar, e quando o fez, havia uma nota de aço em sua voz que não estava lá antes. Excelência, minha documentação está em perfeita ordem. Tenho escritura registrada em cartório e PTU pago em dia por mais de 20 anos, comprovantes de residência, tudo devidamente documentado. As alegadas irregularidades são fabricações para justificar uma demolição ilegal. Rogério não conseguiu se conter. Ele se levantou bruscamente, ignorando os gestos frenéticos de seus advogados para que se sentasse. Isso é ridículo, ele exclamou. Esta mulher claramente não tem capacidade de entender as complexidades legais envolvidas aqui. Olhem para ela. Ela mal consegue ficar em pé direito, está usando roupas que parecem ter vindo de um brechó e quer me dizer que entende de documentação legal? Por favor! O silêncio que se seguiu foi absoluto. O juiz ficou completamente imóvel, seus olhos fixos em Rogério, com uma intensidade que fez o empresário finalmente perceber que talvez tivesse ido longe demais. Senhor Damasceno, o juiz disse, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. O senhor está ciente de que está em um tribunal de justiça, que há regras de decoro e respeito que devem ser observadas? Rogério abriu a boca para responder, mas o juiz levantou a mão, silenciando-o. Não terminei. O senhor acabou de desrespeitar não apenas a parte autora, mas este tribunal e o próprio sistema de justiça. Em um tribunal, todos são iguais perante a lei, independentemente de sua aparência, idade ou situação financeira. O senhor parece ter esquecido isso. Rogério se sentou, seu rosto começando a ficar vermelho, mas ainda com uma expressão desafiadora nos olhos. O juiz então fez algo inesperado.
Ele se levantou de sua cadeira, desceu da plataforma elevada onde ficava sua mesa e caminhou até onde Dona Amélia estava sentada. Toda a sala observava em silêncio absoluto. Até Rogério tinha parado de mexer. O juiz parou diante de Dona Amélia e, para o choque absoluto de todos na sala, fez uma reverência respeitosa. Vossa Excelência, ele disse em voz clara e alta, é uma honra tê-la em meu tribunal. O queixo de Rogério literalmente caiu. Seus advogados trocaram olhares de confusão total. O oficial de justiça tinha se endireitado em atenção. O silêncio na sala era tão profundo que podia-se ouvir o tic-tac do relógio na parede. Dona Amélia sorriu gentilmente para o juiz. Obrigada, doutor Henrique, mas não há necessidade de formalidades. Já estou aposentada há muitos anos. O juiz voltou para sua posição, mas antes de subir novamente à plataforma, ele se virou para encarar a sala, especialmente Rogério. Para aqueles que não sabem, ele começou, sua voz cheia de respeito reverente. A senhora sentada ali, aquela que foi ridicularizada por sua aparência e subestimada por sua idade, é Amélia Costa. Mas para aqueles no mundo jurídico que tiveram o privilégio de conhecer seu trabalho, ela é conhecida como desembargadora Amélia Costa, uma das mentes mais brilhantes que já ocupou o Tribunal de Justiça deste estado. Rogério tinha empalidecido completamente. Seus advogados pareciam querer desaparecer debaixo da mesa. O juiz continuou. A desembargadora Costa serviu no Tribunal de Justiça por 35 anos. Foi pioneira em inúmeras áreas do direito. Escreveu acórdãos que são estudados em faculdades de direito até hoje. Foi mentora de uma geração inteira de juízes, incluindo eu mesmo. Ela se aposentou há 10 anos, mas seu legado permanece como um dos mais importantes da história judicial deste estado. Ele fez uma pausa, deixando aquela informação penetrar. A desembargadora Costa especializou-se, entre outras áreas, em direito imobiliário e urbano. Ela literalmente escreveu alguns dos precedentes mais importantes que regem casos exatamente como este que temos diante de nós hoje. Rogério estava tentando se encolher em sua cadeira. Seu rosto agora não apenas vermelho, mas manchado de suor. Ele tinha ridicularizado, humilhado e subestimado não apenas uma idosa, mas uma das figuras mais respeitadas do sistema judicial do Estado. O juiz voltou à sua posição na plataforma elevada e sentou-se novamente. Agora vamos recomeçar esta audiência com o respeito apropriado que todas as partes merecem. E, senhor Damasceno, se o senhor interromper novamente ou demonstrar qualquer falta de respeito, eu não hesitarei em considerá-lo em desacato ao tribunal. Está claro? Sim, excelência, Rogério murmurou, sua voz mal audível. Desembargadora Costa. O juiz disse, voltando sua atenção para Dona Amélia. A senhora mencionou ter documentação completa sobre a propriedade. Gostaria de apresentá-la? Dona Amélia abriu sua bolsa de pano surrada e de dentro dela começou a tirar pasta após pasta de documentos, todos perfeitamente organizados, todos em ordem cronológica, todos etiquetados com clareza profissional. Havia escrituras, recibos de IPTU de 20 anos, comprovantes de pagamento de contas de água e luz, documentos de registro em cartório, fotografias datadas da propriedade em diferentes épocas e mais. Mas não era apenas isso. Ela também tinha cópias de leis municipais relevantes, precedentes judiciais, decisões de casos similares, tudo meticulosamente destacado e anotado. Era evidente que ela não havia apenas preparado seu caso. Ela o havia estudado com a profundidade e o rigor de décadas de experiência judicial. Enquanto ela organizava os documentos sobre a mesa, explicando cada um com clareza e precisão, usando terminologia jurídica perfeita, citando artigos de lei de memória, o contraste com a imagem que Rogério tinha tentado pintar dela não poderia ser mais gritante. Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Rogério naquele momento. Você tentaria se desculpar ou ficaria em silêncio? Os advogados de Rogério estavam folheando freneticamente seus próprios documentos,
claramente percebendo que estavam em uma batalha para a qual não estavam preparados. Eles tinham assumido que seria um caso fácil, uma senhora idosa sem recursos que aceitaria qualquer oferta miserável que fizessem. Em vez disso, estavam enfrentando alguém que provavelmente entendia de direito imobiliário melhor que todos eles juntos. "Como pode ver, Excelência?" Dona Amélia disse, sua voz firme e clara. "Minha propriedade foi adquirida legalmente em 1993. Todos os impostos foram pagos em dia desde então. A casa estava em perfeitas condições estruturais, como atestado por laudo técnico que mandei fazer 6 meses antes da demolição ilegal." Ela empurrou uma cópia do laudo através da mesa. "A empresa Ré alega que havia irregularidades na documentação, mas não especifica quais. Isso porque não há irregularidades. O que há é uma empresa que identificou um terreno em área de valorização, verificou que era propriedade de uma pessoa idosa vivendo sozinha e assumiu que poderia simplesmente tomar o terreno sem consequências." Ela pegou outro documento. "Além disso, a demolição foi realizada sem ordem judicial, violando o artigo 223 do Código Civil, sem notificação prévia, violando a Lei Municipal número 15.243, e causou não apenas danos materiais, mas também emocionais significativos." Dona Amélia fez uma pausa e, pela primeira vez, uma emoção genuína atravessou seu rosto. "Aquela casa foi onde eu criei meus 2 filhos sozinha depois que meu marido faleceu. Foi onde eu estudei para meus exames da magistratura, onde passei noites sem dormir preparando sentenças e acórdãos. Cada tijolo daquela casa representa uma memória, um pedaço da minha vida, e ela foi destruída como se não significasse nada." O silêncio na sala era pesado. Até Rogério parecia minimamente afetado, embora principalmente ainda estivesse processando o choque de descobrir quem ela realmente era. O juiz limpou a garganta, claramente emocionado também. "Entendo perfeitamente, Dona Amélia, e peço desculpas por qualquer falta de respeito que a senhora sofreu, seja antes ou durante esta audiência." Ele se virou para o lado de Rogério. "Senhor advogado, seu cliente gostaria de reconsiderar a proposta de conciliação à luz dessas informações?" Os advogados de Rogério se reuniram em um cochicho frenético. Rogério parecia estar discutindo acaloradamente, mas em voz baixa o suficiente para não ser ouvido claramente. Finalmente, o advogado principal se levantou. "Excelência, precisaríamos de um tempo para avaliar a documentação apresentada e consultar nosso cliente sobre uma nova proposta." "Quanto tempo?" o juiz perguntou, sua paciência claramente esgotando-se. "Talvez uma semana?" O juiz olhou para Dona Amélia. "Dona Amélia, a senhora está disposta a aguardar uma semana para uma nova proposta de conciliação?" Dona Amélia pensou por um momento antes de responder. "Excelência, já se passaram 8 meses desde que minha casa foi destruída. 8 meses vivendo com minha filha, sem meu próprio espaço, sem minhas coisas, sem minha independência. Uma semana a mais não fará diferença. Mas deixe-me ser clara. Se a nova proposta não for justa e adequada, estou plenamente preparada para levar este caso até as últimas consequências." "Entendido", o juiz disse. Ele se virou para os advogados de Rogério. "Uma semana. Na próxima audiência, espero uma proposta realista ou prosseguiremos para a fase instrutória completa. E posso garantir que, dada a documentação apresentada e a clara violação de múltiplas leis, o resultado não será favorável à parte ré." Ele bateu o martelo. "Audiência suspensa. Próxima sessão marcada para a mesma hora, uma semana a partir de hoje." Todos se levantaram. O juiz desceu novamente de sua plataforma e se aproximou de Dona Amélia enquanto ela organizava seus documentos de volta na bolsa surrada. "Desembargadora", ele disse em voz baixa, "foi uma honra vê-la em ação novamente, mesmo que do outro lado da mesa. A senhora está tão afiada quanto sempre esteve." Dona Amélia sorriu calorosamente. "Obrigada, Henrique. Você se tornou um excelente juiz. Sempre soube que você chegaria longe." "Tudo graças à senhora."
A senhora foi quem acreditou em mim quando eu era apenas um promotor júnior tentando encontrar meu caminho. Eles conversaram por mais alguns momentos antes que o juiz precisasse se retirar para outra audiência. Dona Amélia terminou de organizar suas coisas e começou a caminhar lentamente em direção à porta da sala. Rogério e seus advogados ainda estavam reunidos em um canto, conversando freneticamente. Quando Dona Amélia passou por eles, um dos advogados mais jovens teve a decência de parecer envergonhado e abaixar os olhos. Rogério, no entanto, não conseguiu deixar de olhá-la. Uma mistura complexa de vergonha, raiva e incredulidade em seu rosto. Dona Amélia parou e olhou diretamente para ele. "Senhor Damasceno", ela disse calmamente, "aprenda algo com hoje. Nunca julgue uma pessoa por sua aparência. Nunca assuma que porque alguém se veste de forma simples ou é idoso, eles são ignorantes ou fracos. E mais importante, nunca subestime o poder da justiça quando alguém está disposto a lutar por ela." Ela não esperou por uma resposta. Simplesmente continuou caminhando, apoiada em sua bengala, sua postura digna, apesar da idade e das roupas simples. No corredor, várias pessoas que tinham presenciado o comportamento de Rogério antes da audiência agora olhavam para Dona Amélia com admiração e respeito. A jovem advogada que tinha quase defendido Dona Amélia antes se aproximou. "Desembargadora Costa, eu sou a doutora Paula Mendes. Estudei vários de seus acórdãos na faculdade. É uma honra conhecê-la." Dona Amélia pegou a mão da jovem calorosamente. "O prazer é meu, querida. Você estava prestes a me defender antes da audiência, não estava? Eu vi. Obrigada por isso. Precisamos de mais advogados com sua coragem e senso de justiça." Elas conversaram brevemente antes que Dona Amélia precisasse ir. Ela tinha uma viagem de metrô pela frente até a casa de sua filha. Durante a semana seguinte, a história do que aconteceu naquela sala de audiência se espalhou pelo fórum como fogo selvagem. Advogados contavam e recontavam para seus colegas sobre o CEO arrogante que tinha ridicularizado uma das desembargadoras mais respeitadas da história do tribunal. Alguns riam, outros balançavam a cabeça em descrença, mas todos concordavam que Rogério Damasceno tinha cometido um erro monumental. A história também chegou à imprensa jurídica. Artigos apareceram em blogs de direito, em publicações especializadas, comentando sobre o caso sem nomear as partes diretamente. Mas todos no meio jurídico sabiam exatamente do que se tratava. Rogério passou aquela semana em um estado de crescente pânico. Seus advogados lhe disseram sem rodeios que não havia chance de vencerem o caso se fosse a julgamento. A documentação de Dona Amélia era impecável. As violações da lei eram claras e indefensáveis. E o fato de ele ter insultado a autora publicamente em frente a um juiz não ajudava em nada sua causa. Pior ainda, outros clientes começaram a questionar se queriam continuar fazendo negócios com alguém que demonstrava tão pouco respeito pela lei e pelos direitos dos outros. Investidores começaram a fazer perguntas desconfortáveis. A reputação da Damasceno Construções, construída ao longo de décadas, estava começando a rachar. Foi durante esses dias difíceis que alguns pensamentos começaram a passar pela cabeça de Rogério. Pensamentos sobre humanidade, sobre respeito, sobre as escolhas que tinha feito em sua vida. Ele tinha passado tanto tempo focado em lucros, em crescimento, em vencer a qualquer custo, que tinha esquecido que havia pessoas reais sendo afetadas por suas ações. Pessoas com histórias, com memórias, com direitos. Sabe? Às vezes a vida nos coloca em situações que nos fazem questionar tudo. Nos últimos tempos, tenho visto tanta coisa acontecendo no mundo, tantas histórias de desrespeito e injustiça, que comecei a perder um pouco a fé nas pessoas. Foi por isso que escrevi um pequeno e-book. Não é nada comercial, é só algo que senti necessidade de colocar no papel para quem anda cansado da humanidade, para quem precisa de um lembrete de que ainda existe bondade e justiça no mundo. Tem um valor simbólico, e se você quiser dar uma olhada, o link está na descrição.
Mas voltando à nossa história. Na noite anterior à segunda audiência, Rogério mal dormiu. Ele repassava mentalmente tudo o que tinha acontecido, todas as coisas horríveis que tinha dito sobre Dona Amélia, a arrogância com que tinha tratado aquela mulher extraordinária. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não estava acostumado a sentir, vergonha genuína. Na manhã da audiência, Rogério chegou ao fórum mais cedo. Ele não trouxe seu exército de advogados desta vez, apenas um, o mais sênior. E quando viu Dona Amélia chegando, novamente vestindo roupas simples, novamente sozinha, ele fez algo que surpreendeu a todos. Ele se aproximou dela. Desembargadora Costa, ele começou, sua voz hesitante. Poderia falar com a senhora por um momento antes da audiência? Dona Amélia o olhou com aqueles olhos sábios que tinham visto tanto em suas décadas de vida. Certamente, senhor Damasceno. Eles se afastaram para um canto mais privado do corredor. Rogério respirou fundo antes de falar. Eu preciso me desculpar. Pelo meu comportamento, pelas coisas que disse, pela forma como tratei a senhora. Foi desprezível, foi cruel e foi completamente injustificável. Ele parou, lutando com as palavras. Quando eu soube quem a senhora realmente é, minha primeira reação foi pânico. Pânico porque percebi que tinha insultado alguém poderoso. Mas então, nos dias que se seguiram, percebi algo pior. Percebi que não deveria importar quem a senhora é. Se a senhora fosse realmente apenas uma senhora idosa, simples, sem educação formal, sem poder, sem conexões, isso não tornaria meu comportamento menos desprezível. Na verdade, tornaria pior, porque significaria que eu estava atacando alguém que não poderia se defender. Dona Amélia o ouvia em silêncio, sua expressão ilegível. Eu passei minha vida inteira tratando pessoas como recursos, como obstáculos, como números em planilhas. E olhe onde isso me trouxe. Minha empresa está em crise, minha reputação está destruída. E mais importante, eu me tornei o tipo de pessoa que eu mesmo desprezaria se visse de fora. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Eu não posso desfazer o que fiz. Não posso devolver sua casa ou apagar suas memórias, mas posso tentar fazer o certo agora. Meu advogado tem uma proposta que espero que seja justa. E independentemente de aceitá-la ou não, quero que saiba que aprendi algo. Que a senhora me ensinou algo importante sobre humanidade e respeito. Dona Amélia foi silenciosa por um longo momento antes de responder. Senhor Damasceno, aceito suas desculpas. E acredito que sejam sinceras. Todos nós cometemos erros. Todos nós temos momentos dos quais nos envergonhamos. O que nos define não são esses momentos, mas como escolhemos crescer a partir deles. Ela fez uma pausa. Minha casa se foi, isso é verdade. E nenhuma quantidade de dinheiro pode trazer de volta as memórias associadas a ela. Mas talvez algo de bom possa vir disso. Talvez você possa usar essa experiência para ser uma pessoa melhor, um empresário mais ético, alguém que considera o impacto humano de suas ações. Vou tentar, Rogério prometeu. Realmente vou tentar. Eles entraram na sala de audiências juntos. Um quadro estranho, o CEO milionário e a desembargadora aposentada vestida com simplicidade. O mesmo juiz estava presidindo e ele notou imediatamente a mudança na atmosfera. A audiência começou, e desta vez, Rogério permaneceu respeitoso e silencioso enquanto seu advogado apresentava a nova proposta. Excelência, após análise cuidadosa do caso e dos documentos apresentados pela autora, meu cliente reconhece que a demolição foi realizada de forma inadequada e ilegal. Como compensação, oferecemos o seguinte: pagamento de R$200 mil pelo valor da propriedade destruída, mais R$50 mil por danos morais, mais a construção de uma nova residência em terreno de escolha da autora, com especificações a serem aprovadas por ela, tudo financiado pela empresa Ré. Era uma proposta substancialmente diferente da primeira. O juiz olhou para Dona Amélia. Dona Amélia, a senhora gostaria de responder? Dona Amélia pensou cuidadosamente antes de falar.
A proposta é mais adequada do que a anterior, certamente, mas ainda há questões a serem discutidas. Eu gostaria de adicionar algumas condições. Por favor, prossiga, o juiz disse. Primeiro, quero que a empresa estabeleça um fundo de compensação para outros proprietários na mesma área que possam ter sido afetados por práticas similares. Segundo, quero um compromisso público da empresa de revisar todos os seus procedimentos de aquisição de terrenos para garantir que respeitem os direitos dos proprietários. E terceiro, quero que parte da compensação seja doada em meu nome para uma organização que fornece assistência jurídica gratuita para idosos em questões de moradia. Rogério não hesitou. Ele se levantou e respondeu antes mesmo que seu advogado pudesse. Aceito todas as condições, desembargadora. Tudo isso será feito. O juiz pareceu surpreso, mas satisfeito. Muito bem. Vou lavrar o acordo com todos esses termos. Senhor Damasceno, o senhor está ciente de que este acordo se torna vinculante uma vez assinado? Estou, Excelência, e cumprirei cada item. Os documentos foram preparados, revisados e assinados. Quando tudo estava concluído, o juiz bateu o martelo. Acordo homologado. Processo encerrado. Que este caso sirva de lição para todos sobre a importância de tratar cada pessoa com dignidade e respeito, independentemente de quem pareçam ser. Após a audiência no corredor, Rogério se aproximou de Dona Amélia uma última vez. Desembargadora, posso fazer uma pergunta? Por que a senhora não me contou quem era desde o início? Por que deixou que eu continuasse me enterrando cada vez mais fundo? Dona Amélia sorriu gentilmente. Porque se eu tivesse dito quem era, você teria mudado seu comportamento, mas apenas por medo ou interesse próprio. Você nunca teria realmente aprendido a lição. Às vezes, as pessoas precisam enfrentar as consequências de suas ações para verdadeiramente entender seu impacto. Rogério assentiu lentamente. A senhora é sábia, sempre foi, não foi? Não sempre, Dona Amélia respondeu. A sabedoria vem com tempo e experiência, e com cometer nossos próprios erros e aprender com eles. Você ainda é jovem, senhor Damasceno. Ainda tem muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser. Eles se despediram amigavelmente. Nos meses seguintes, Rogério manteve cada uma de suas promessas. A nova casa foi construída para Dona Amélia, exatamente conforme suas especificações, em um terreno tranquilo que ela escolheu. O fundo de compensação foi estabelecido e ajudou várias outras famílias afetadas por práticas questionáveis de desenvolvimento. A empresa revisou completamente seus procedimentos. Mas mais importante, Rogério mudou. Não foi uma transformação instantânea, mas gradual. Ele começou a tratar seus funcionários com mais respeito, começou a considerar o impacto humano de suas decisões empresariais. Começou a ver as pessoas não como obstáculos ou recursos, mas como indivíduos com suas próprias histórias e dignidade. Um ano depois, ele visitou Dona Amélia em sua nova casa. Ela o recebeu com chá e biscoitos caseiros, conversando sobre vida, negócios, ética. Tinha se desenvolvido uma amizade improvável entre eles, baseada em respeito mútuo e na disposição de ambos de crescer e aprender. Sabe, Rogério disse enquanto tomavam chá na varanda, aquele dia no tribunal foi o pior e o melhor da minha vida. Pior porque me mostrou quem eu tinha me tornado. Melhor porque me deu a oportunidade de mudar. E você mudou, Dona Amélia observou. Li sobre os novos programas sociais de sua empresa, sobre como está trabalhando com comunidades locais, em vez de simplesmente deslocá-las. Estou orgulhosa de você. Vindo de você, isso significa o mundo, Rogério disse sinceramente. A história de Dona Amélia e Rogério se espalhou além do mundo jurídico. Tornou-se um caso estudado em faculdades de direito, não apenas pelos aspectos legais, mas como exemplo de justiça, dignidade e a possibilidade de redenção. Dona Amélia viveu mais 7 anos em sua nova casa, rodeada de suas memórias preservadas e novos momentos felizes com família e amigos. Quando finalmente faleceu, aos 86 anos,
Seu funeral foi atendido por centenas de pessoas cujas vidas ela tinha tocado, juízes, advogados, estudantes, pessoas comuns que ela tinha ajudado ao longo de sua longa carreira. Rogério estava lá, e quando chegou sua vez de falar, ele contou a história completa daquele dia no tribunal, não se poupando de nenhum detalhe vergonhoso. Ele contou como uma mulher que ele tinha tentado humilhar por sua aparência simples tinha se revelado uma das pessoas mais extraordinárias que já conhecera. E como essa experiência tinha mudado não apenas sua vida, mas potencialmente as vidas de inúmeras outras pessoas através das mudanças que ele implementou em sua empresa. Desembargadora Amélia Costa me ensinou que dignidade não vem de roupas caras ou títulos impressionantes. Ele concluiu, sua voz embargada. Vem de caráter, de integridade, de como você trata os outros, especialmente quando pensa que ninguém está observando. Ela tinha mais dignidade em seu dedo mindinho do que eu tinha em todo o meu corpo. E sou eternamente grato por ela ter tido a paciência e a graça de me ensinar isso. Se você está gostando desta história, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como esta. A história de Dona Amélia nos lembra de lições importantes que todos deveríamos carregar em nossos corações. Nos lembra que nunca devemos julgar uma pessoa pela aparência externa. Roupas não definem caráter, riqueza não indica valor e idade não significa fraqueza. Dona Amélia poderia ter chegado àquela audiência vestindo roupas caras, poderia ter anunciado imediatamente quem era, poderia ter usado seu título e reputação como armas desde o início. Mas ela não fez isso porque não precisava. Sua identidade, seu valor, sua dignidade não dependiam do reconhecimento dos outros. Ela sabia quem era, sabia o que tinha conquistado, sabia seu valor. E isso era suficiente. Ela não precisava provar nada a ninguém, muito menos a um empresário arrogante que a julgava pela superfície. O comportamento de Rogério antes de saber quem ela era revelou algo profundo sobre preconceito e privilégio. Ele assumiu automaticamente que porque Dona Amélia era idosa, vestia roupas simples e estava sozinha, ela devia ser ignorante, fraca, facilmente manipulada. Esses preconceitos estão profundamente enraizados em nossa sociedade, afetando como tratamos os idosos, os pobres, aqueles que não se encaixam em nossas expectativas de poder e sucesso. Mas Dona Amélia destruiu essas suposições não com raiva ou confronto, mas simplesmente sendo quem era, demonstrando seu conhecimento, sua preparação, sua competência. E ao fazer isso, ela não apenas venceu seu caso, mas ensinou uma lição valiosa a todos na sala. A transformação de Rogério nos mostra que mudança é possível, que mesmo alguém profundamente entrincheirado em padrões de comportamento prejudiciais pode escolher ser diferente. Mas essa mudança requer algo difícil, requer admitir erro, requer humildade, requer a disposição de ver a verdade desconfortável sobre si mesmo. Rogério poderia ter reagido à revelação sobre quem Dona Amélia era com mais raiva, com negação, com tentativas de justificar seu comportamento. Muitas pessoas fazem exatamente isso quando confrontadas com seus próprios preconceitos. Mas ele escolheu diferente. Escolheu olhar honestamente para si mesmo, reconhecer suas falhas e comprometer-se a ser melhor. E Dona Amélia, apesar de ter todo o direito de ser implacável, de usar seu poder para esmagá-lo, escolheu oferecer graça. Não porque ele merecesse, mas porque ela entendia que verdadeira justiça não é apenas sobre punição, mas sobre restauração, sobre criar oportunidades para crescimento e mudança. Nos momentos finais daquela audiência, quando o juiz chamou Dona Amélia de Vossa Excelência, ele estava fazendo mais do que simplesmente reconhecer seu título anterior. Estava lembrando a todos na sala sobre respeito, sobre dignidade, sobre ver além das aparências superficiais. Todo ser humano merece ser tratado com respeito, não porque tem títulos ou dinheiro ou poder, mas simplesmente porque é humano. Dona Amélia
Merecia respeito muito antes de qualquer pessoa na sala saber quem ela era. Ela merecia respeito se fosse uma desembargadora ou uma dona de casa. Ela merecia respeito se tivesse um diploma universitário ou se nunca tivesse frequentado a escola. Ela merecia respeito simplesmente por ser uma pessoa. Essa é a lição que muitos de nós ainda precisamos aprender. Que valor humano não está em conquistas externas, mas em humanidade compartilhada. Que todos merecem dignidade, todos merecem justiça, todos merecem ser vistos e ouvidos. No mundo de hoje, onde tantas vezes somos incentivados a julgar rapidamente, a fazer suposições baseadas em aparências, a valorizar pessoas por seu status ou riqueza, a história de Dona Amélia brilha como um lembrete do que realmente importa. Ela nos desafia a questionar nossos próprios preconceitos, a perguntar quantas vezes assumimos coisas sobre pessoas baseado em como se vestem, em sua idade, em sua raça, em sua aparente situação econômica. Quantas Dona Amélias existem no mundo, pessoas extraordinárias, que são constantemente subestimadas e desrespeitadas, porque não se encaixam em nossas expectativas estreitas de como pessoas valiosas deveriam parecer? E nos desafia a ser melhores, a tratar cada pessoa que encontramos com dignidade e respeito. O garçom que serve nossa comida, a pessoa que limpa nosso escritório, o idoso no ônibus, o sem-teto na esquina. Cada um deles tem uma história, cada um deles tem valor. Cada um deles merece ser tratado como ser humano digno de respeito. A escolha que Dona Amélia fez de não revelar imediatamente quem era também nos ensina algo sobre verdadeiro caráter. Pessoas de verdadeiro caráter não precisam anunciar suas conquistas. Não precisam usar títulos como escudos ou armas. Elas simplesmente são quem são, e isso é suficiente. E quando inevitavelmente encontramos pessoas como Rogério, pessoas que nos julgam injustamente, que nos tratam com desrespeito, temos uma escolha. Podemos responder com raiva igual, perpetuando o ciclo de negatividade. Ou podemos, como Dona Amélia, manter nossa dignidade, demonstrar nosso valor através de nossas ações e oferecer graça quando chega o momento. Isso não significa aceitar abuso ou injustiça. Dona Amélia certamente não fez isso. Ela lutou por seus direitos, preparou seu caso meticulosamente, exigiu justiça. Mas ela fez isso sem rebaixar-se ao nível daqueles que tentaram diminuí-la. Ela manteve sua integridade intacta. Que possamos todos carregar essas lições em nossos corações. Que possamos ver além das aparências. Que possamos tratar todos com dignidade, que possamos ter a coragem de admitir quando estamos errados, que possamos oferecer graça quando outros erram, e que possamos lembrar sempre que verdadeira excelência não está em títulos ou riqueza, mas em caráter, integridade e humanidade. Esta história foi criada por IA, desenvolvida de forma independente e exclusiva com o objetivo de entreter e agregar valores. As figuras, entidades, cenários, fatos e situações apresentados são fictícios e fazem parte da criatividade dos autores.